Graça e paz aos irmãos, amigos, você que acompanha o estudo da Palavra de Deus, né? Eu sou o Anderson Oliveira e estamos estudando a carta de Gálatas, tá bom? Estamos no Gálatas no capítulo 4 e hoje vamos entrar no versículo 21 e vamos concluir o versículo até o 31. Então assim nós encerramos o capítulo 4. Particularmente foi um dos trechos onde me impactou muito a sabedoria de Paulo aqui. Que Deus nos ajude nessa leitura, que vocês sejam impactados e que o Espírito Santo faça vocês entenderem o que Paulo ele quis dizer aqui. Porque se vocês entenderem o que Paulo quis dizer aqui, 80% dos seus problemas teológicos estarão resolvidos, tá bom? Que Deus abençoe uma boa leitura. Para você que quer acompanhar as leituras anteriores, as aulinhas anteriores, vai na descrição do vídeo. Eu vou deixar lá as descrições com as aulas. Aí você vai lá na descrição, no meu canal tem todas as aulinhas disponíveis a vocês, gratuitamente, tá bom? Para você entrar lá e você estudar com a sua família sobre a palavra de Deus. Então vamos à leitura. Capítulo 4, vamos ler do 21 ao 31. Paulo dizendo: diga-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro nascido da sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que os escravizou. E Agar é o Monte Sinai na Arábia, representada a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é a nossa mãe. Como diz as escrituras: alegre-se, mulher sem filho. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filho que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Ismael foi filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com os filhos da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Que leitura incrível! Meu Deus, que leitura incrível! Eu espero que o Espírito Santo comunique graça ao coração dos irmãos e os irmãos compreendam esse versículo. A recapitulação da carta, você já sabe que é Paulo, né? Paulo chateado porque os irmãos estavam sendo levados por ensinos falsos dos falsos cristãos, né? E os falsos cristãos estavam ensinando que eles deveriam viver debaixo da lei mosaica. E Paulo falava: não, somos salvos pela lei mosaica, é pela fé. E os falsos falavam: não, é pela lei mosaica. E Paulo falava: não, é pela fé. Então Paulo agora Paulo ele leva a mente dos irmãos galatenses, que provavelmente conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então Paulo ele pega os irmãos e teletransporta para o Velho Testamento. Ele teletransporta os irmãos galatenses para a época de Abraão. Ele pega os irmãos e leva para aquele tempo. E vamos estudar aqui, eu e você, o que aconteceu aqui. E Paulo ele diz:
Diga-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Paulo ele faz mais ou menos uma pergunta. Diga-me vocês. Então, diga, eu quero ouvir de vocês. Diga-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Aí ele pergunta: acaso sabem o que a lei diz de fato? A pergunta: vocês sabem de fato o que a lei diz? Vocês conhecem de fato a lei mosaica? Vocês sabem o significado exato da lei? Então Paulo ele diz: diga-me vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? E ele responde: de acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa que era livre. Um detalhe aqui importante. Então Paulo ele começa de acordo com as escrituras. Paulo aqui ele quer mostrar para os irmãos galatenses que a base que ele estava se apoiando para defender essa tese que ele defendia não era a própria ideia dele, não era o achismo dele e não era suas próprias opinião ou convicções. Ele diz: de acordo com as escrituras. Não é de mim, eu não li isso em livros de autoajuda, não. É de acordo com as escrituras, e as escrituras que, por sinal, vocês conhecem muito bem. Então ele traz essa afirmação e leva aos irmãos as escrituras no Antigo Testamento. Então ele diz: de acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos. Abraão teve quantos filhos? 2. 2 filhos. Aqui, nesse ponto onde ele queria que os irmãos fossem transportados para que os irmãos entendessem o que ele queria passar. Então ele diz: de acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e o outro de sua esposa que era livre. Então um filho de Abraão foi nascido de Agar, que era uma mulher escrava, e o outro foi nascido de Sara, que era sua esposa. Aí ele continua no 23. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Detalhe aqui, vontade humana. Então ele diz: o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Não foi conduzido pelo Espírito Santo, foi conduzido pela minha natureza humana. O Abraão ali se precipitou porque tinha uma promessa que iria vir um filho da promessa que o próprio Deus iria dar. Mas Abraão e a sua esposa eram muito velhos, eles não acreditando tão assim na promessa pelo fato de eles serem velhos, eles quis dar uma mãozinha para Deus. Então a mulher de Abraão falou: se deita com Agar, tenha um filho com Agar e nós tomamos esse filho para nós e esse filho se torna o filho da promessa. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Não foi a vontade de Deus, foi da vontade humana. E o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. O filho da Sara, o filho de Abraão com Sara já nasceu não da vontade humana, mas sim era um fruto da promessa, porque Deus prometeu e Deus ele cumpriu. E ele cumpriu Sara, tendo Sara na sua velhice, tendo um filho. Então por isso que ele diz: o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana e o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Agora olha que detalhe incrível e maravilhoso. Olha o 24. Essas 2 mulheres, Agar e Sara, essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. Ela está ilustrando 2 alianças. E que aliança é essa? A aliança da lei e a aliança da graça. Então essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. Agora vamos ver a primeira aliança. Ele diz: a primeira aliança, a primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que escravizou. Olha que incrível! A primeira mulher, Agar, ilustrando a primeira aliança, ele diz: a primeira, Agar, representa
o Monte Sinai. Ela representa o Monte Sinai na Arábia. Olha que incrível. Ele diz, a primeira, H, representa o Monte Sinai, aonde o povo recebeu a lei que o escravizou. Detalhe, a lei escravizou o povo de Deus. A lei escravizou. A primeira, H, representada o Monte Sinai, aonde o povo recebeu a lei que o escravizou. No Monte Sinai, o povo recebeu a lei. Agar é uma representação dela. Agora 25. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e os seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. Olha que incrível. Agar representa o Monte Sinai, e Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora. Bom, tá falando só. A Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora. E por quê? E por que que representa a Jerusalém de agora? Ele diz, pois ela e os seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. Vocês representam os filhos de Agar, vocês representam a linhagem de Agar, porque vocês, assim como Agar era escrava e deu filho, vocês são escravos da lei. A lei deu os filhos e vocês são filhos da lei, escravos da lei. Que incrível! Paulo ele diz, Agar representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e os seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. Olha agora, o 26. A segunda aliança representada por Sara. A primeira aliança representada por Agar, a segunda por Sara. Então, olha agora. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ó, que detalhe. A primeira significava a Jerusalém terrena, escrava da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e a nossa mãe. Sara é a nossa mãe, a mulher livre, a esposa de Abraão. Sara, ela não era Agar, Agar era a escrava de Abraão. Sara não era escrava de Abraão, Sara era mulher de Abraão. E Sara que gerou Isaque. Agar e Ismael foi gerada por Agar. Agora, Sara gerou Isaque. Isaque é o filho da promessa. E nós somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele diz, a segunda, a Sara, representa a Jerusalém celestial. E ela é a mulher livre e a nossa mãe. Nós somos descendentes não da Agar, a escrava. Somos descendentes da Sara, a livre. Ela é a nossa mãe. Então Paulo ele pega o Antigo Testamento para dar esse ensino importante e profundo aos irmãos galatenses. E esse ensino salvou a vida dos irmãos galatenses. E esse ensino pode ajudar muitas vidas também no dia de hoje. Olha agora, Paulo ele continua dizendo novamente no versículo 27, como diz as Escrituras. Então Paulo ele diz, novamente essas ideias não estão vindo por mim, não é eu que estou inventando, esse ensino que eu estou dando para vocês não parte da minha cabeça. Esse ensino é histórico, é bíblico e vocês conhecem muito bem a história de Abraão. Não é eu que estou dizendo. Aí ele diz, como diz as Escrituras. É as Escrituras que está dizendo. E ele continua, alegre-se mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em um trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filho que a mulher que vive com o marido. E ele diz no 28, olha o 28. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ele diz, irmãos, vocês não são filhos da Agar.
Agar era escrava e o filho dela não foi o filho da promessa. Mas vocês não são filho da Agar. Vocês, irmão, são filhos da promessa como Isaac. Isaac era o filho da promessa. E vocês são como eles, filhos da promessa também. Aí ele diz agora, ele vai dizer agora sobre o irmão do filho da promessa. O irmão de Isaac, ou seja, Ismael. No versículo 29 ele diz: Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Olha que detalhe incrível aqui. Ismael, o filho nascido da vontade humana, Ismael era o filho nascido da vontade humana. Isaac era o filho gerado da promessa pelo poder do Espírito Santo. Então tem um filho nascido da natureza humana e um filho nascido pelo poder de Deus, o poder do Espírito. Então o 29 diz: Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. Então Ismael, nascido da carne, ele sempre perseguiu Isaac, nascido pelo poder do Espírito Santo. É só você ir lá para o Antigo Testamento, que você vai ver que Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E ele pega esse detalhe do Velho Testamento, esse detalhe incrível, e ele aplica nos irmãos dizendo: e o mesmo ocorre agora. O mesmo ocorre agora, irmão, com você. Como assim? Aqueles que querem viver sobre a lei, que a lei persegue também vocês que querem viver sobre o Espírito. A lei mosaica, aqueles que querem seguir, aqueles que querem circuncisar, aqueles que querem guardar sábado, aqueles que querem fazer tudo isso no intuito de se salvar por essas práticas, persegue vocês que querem ser livres no Espírito Santo, assim como o filho de Agar perseguiu o filho de Sara, assim como o filho da escrava perseguiu o filho da promessa. Então ele diz: Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac. Então sabemos que Ismael perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Aí Paulo agora no versículo 30, preste atenção. Mas o que diz as Escrituras Sagradas sobre isso? Paulo, o que as Escrituras Sagradas diz sobre isso? Não invente. Não traga coisa da sua cabeça. Aqui não tem enganador, aqui não invente. Por isso que ele fala: mas o que as Escrituras Sagradas falam sobre isso? O que as Escrituras Sagradas falam sobre isso? E ele continua: livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmão, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Olha que incrível. Então Paulo ele termina o capítulo 4 dizendo: mas o que as Escrituras dizem sobre isso? E ela vai dizer assim, ó: livre-se da escrava e do filho dela. Quem está representando a escrava e o filho dela aqui? A lei. Agar representa a lei dada no Monte Sinai. Assim como Paulo ele diz aqui no versículo 24. Essas duas mulheres ilustram as duas alianças. Essas duas mulheres, Agar e Sara, ilustra duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. O Monte Sinai na Arábia representa Jerusalém de agora, pois ela e os seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. E Paulo ele diz aqui, ó: mas o que as Escrituras